Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí, ó, ligadinho junto com a gente desde cedinho, né? Aí 96.5, app Vida Play, vidafm.com.br. Você que está em toda a região metropolitana do Vale, você que está em todo o Brasil, em todo o mundo curtindo pela internet. A partir de agora tem Debates da Vida. Convido você para ir nas nossas redes sociais para você assistir ao programa a partir de agora. Lá no Insta, no Face, também no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Você acessa, inclusive lá no YouTube, faz a sua inscrição, você que ainda não tem, tá bom? Você pode ir lá clicar no sininho também, fazer a sua inscrição para você receber a notificação toda vez que tiver um programa ao vivo, né? E claro, compartilhar com mais pessoas para que possam assistir ao debate de hoje também. Vai participar junto com a gente lá no chat do YouTube e também no nosso WhatsApp da Vida, mandando áudio e vídeo no 12997472010. Cláudio Apolinário. Simone Rodrigues, muito bom estarmos juntos aqui, reunidos para mais um debate. Aliás, mandando um abraço, deixa eu ver se é o nome do irmão aqui, irmão Sidney. Ele está dizendo o seguinte, olha, bom dia, só para vocês saberem, na cidade de São José dos Campos tem Embraer, CTA, ITA, Johnson, GM e muitas outras. Somos uma cidade bem industrial. Risos, grande abraço. Irmão, tudo isso é bom, mas o melhor é ter o rei do filé. O rei do filé é um espetáculo, Simone. Já tá com fome já. Meu Deus, salivei. Mas o meu grande abraço a todos de São José dos Campos, de toda a região. São José dos Campos é uma cidade abençoadíssima. Eu amo São José dos Campos. Que Deus abençoe a todos vocês aí que são da região. São José, Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Lorena, todas as cidades do Vale que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência de vocês. E nós estamos aqui hoje para mais um debate. Deixa eu até desconectar aqui, Simone. Eu vou desconectar porque eu tava conectado no WhatsApp da Vida, né? Peraí, antes de eu desconectar. Já chegou tem aqui coisa boa aí. Não, já tem um Deus lhe bendiga. Ah, que legal. Buenos dias. E agora, de onde será que é esse camarada aqui? Deixa eu ver se ele fala. É, porque o código aqui tá diferente. É o Ernesto. Deixa eu ver aqui se fala de onde é. Ernesto, manda uma mensagem pra gente aí, dizendo de onde você é. Tá bom? Mas ele está aqui, ó. Buenos dias, Deus lhe bendiga. És Rádio Cristiana? Aí eu tinha respondido que sim, que somos. E aí tá aí, ó, firme e forte na audiência com a gente aqui. Mas que Deus te abençoe. Mas vamos lá, desconectado o WhatsApp tá com a produção agora. Você participando do nosso debate ao vivo. Hoje discutindo um tema muito interessante. Mudei de denominação. Eu devo me batizar novamente? Quando nós passamos a congregar em uma igreja cristã, uma igreja evangélica, nós temos o costume, na realidade é um mandamento bíblico, de sermos batizados, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a prática do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma prática de todas as igrejas cristãs. Agora, eu sou de uma denominação, exemplo, uma das maiores denominações do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus, mas agora eu mudei, eu fui para Quadrangular. Eu devo me batizar novamente? Eu sou da Quadrangular, agora eu fui para a Igreja Universal do Reino de Deus, tenho que me batizar novamente? Eu saí da Universal e agora eu voltei para a Assembleia, batiza de novo. Então o batismo, a pessoa deve se batizar novamente quando ela muda de denominação. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das mídias sociais. Nós já estamos transmitindo ao vivo através do Instagram, do Facebook e do YouTube. Eu tô na vida, ok? Então entre aí agora, já estou entrando aqui, deixa eu verificar se tem alguém, Simone, se nós estamos sozinhos, mas eu acho que... Você ainda pensa nisso? Eu acho que é impossível, não, né, Simone, hoje em dia, ficar sozinho, em qualquer horário, tem gente aí nos ouvindo. E olha, que eu acabei de olhar aqui no nosso YouTube, estamos chegando perto já. Colados. Falta pouco, acho que falta 30, isso? Colados, menos de 30. Colados aí nos 7.000 inscritos no nosso canal no YouTube, então a sua participação é muito importante para nós, se você puder. Bom, primeiro quem já tá aí, ó, já vai no joinha. Já acabei de clicar aqui e fazer a minha parte. Clica no joinha, porque aí o YouTube distribui para mais pessoas. Se você puder também, se inscreva no canal,
clica no sininho, vai ser muito bom nós caminharmos juntos. Já mandando aqui meu abraço. Cledson perdeu hoje. A primeira da Bom Dia foi a Camila Torres. Verdade, eu tava olhando aqui. Ô, Cledson, você é sempre o primeiro, meu amigo. Você ficou, na lista de inscrição você ficou em segundo. E agora você ficou em segundo. Eu quero ver no dia do culto presencial em São José dos Campos se você vai ser o primeiro a chegar. Cledson vai chegar um dia antes, né? Mas Camila Torres, bom dia. Cledson, bom dia. Quem mais aqui? Rogéria Kobayashi, também bom dia. Paz do Senhor, bom dia, querida. Que Deus te abençoe. Jailson Carvalho, bênção vocês. Ele que é de Guararema. Muito obrigado pela sua audiência. Então todos vocês que estão conosco aí, já entra aqui, ó, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, para dar a sua opinião. Mudei de denominação, eu devo me batizar novamente? A sua opinião, ela é muito importante para nós. Você pode mandar através das mídias sociais ou você também pode mandar através do WhatsApp da Vida. Isso, que é o 12997472010. Estamos esperando aí a sua opinião através de áudio ou vídeo. Áudio e vídeo, 30 segundos, tá? Você grava. Ou então mensagem de texto. Tá em outro país, né? Assim como o nosso amigo aí, que a gente não sabe se é da Argentina, né? E agora já fugiu aí, daqui, não tá comigo mais. A produção depois passa pra gente. Então coloca 5512-997472010. Maravilha. Então mande pra cá a sua opinião, ela é muito importante pra nós. Deixa eu abrir já aqui as participações. Você pode mandando a sua participação pelo Insta, pelo Face e pelo YouTube. A nossa produção já seleciona, já coloca aqui pra gente numa pauta e a gente já vai acompanhando aqui, lendo com vocês a participação de todos vocês no nosso programa de hoje. O tema, então, de hoje é: mudei de denominação, eu devo me batizar novamente? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Hoje, participando conosco ao vivo, nós temos o pastor Ezequiel Gomes e também o pastor Miro Capelão e participação especial no terceiro bloco do pastor Cleverson Vale, que vai contribuir com o nosso debate. Começo com o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Ezequiel, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. E 2 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Para começar a brincadeira. Mudei de denominação, devo me batizar novamente, querido? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez para abrir a palavra de Deus e conversar sobre um tema bem complicado, na verdade. Parece simples, né? Mas não é tão simples quanto a gente gostaria. O fato é que o batismo é uma coisa extremamente importante, né? É algo que Jesus ordenou para que fosse feito. Então é para ir até as nações e testemunhar, e pregar, e ensinar, e discipular, e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, o que acontece? A Bíblia, ela não sistematiza todas as ocasiões em que isso deve ou não deve ser feito. E existem muitas discussões a respeito do batismo no cristianismo. Por exemplo, em relação a batismo infantil ou não, aspersão ou imersão. Tem várias discussões um pouco complicadas. E às vezes, quando você faz parte de uma denominação e vai para uma outra que tem uma visão radicalmente oposta, pode ser uma experiência importante para aquele que muda de denominação ser rebatizado. Não é uma regra. Também é verdade que depende um pouco da decisão pessoal da pessoa. Ninguém deve ser forçado a se batizar novamente caso entenda que o seu primeiro batismo foi válido, ainda que sempre tem um pouco daquela discussão. O católico chega na sua igreja, foi batizado como criança, ele não cria quando foi batizado, e aí ele vai ser rebatizado ou não quando ele entra na igreja evangélica. É uma discussão, que na verdade é a mesma discussão com o elemento complicado do batismo infantil, tá? Então, eu acredito que sim, a pessoa que se muda de denominação, se essa denominação tiver uma visão teológica radicalmente oposta e diferente daquela que ela estava até então, ela pode se batizar novamente, ainda que se ela vai ser realmente ordenada ou obrigada a se batizar ou não, é uma coisa dela com aquela denominação a qual ela deve pertencer.
Maravilha. Bom, então o pastor Ezequiel aqui, ele já cunhou um termo que é o rebatizar, né? Que é exatamente isso, ou seja, mudei de denominação, eu devo me batizar novamente, ou seja, eu devo me rebatizar. Esta é a nossa indagação de hoje e a sua participação, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Cláudio, é daí que vem o termo, inclusive, anabatista, que era exatamente o grupo radical da Reforma que discordava do batismo infantil e batizavam-se de novo no momento em que eles criam no Evangelho. E aí cunhou-se o termo anabatista, que é de onde vem o termo batista, né? Que a ideia é um pouco essa mesmo. Ana é um prefixo grego que diz repetição. O anabatista é aquele que se batiza de novo, que já era batizado na Igreja Católica, e aí, por causa das divergências teológicas em função da Reforma Protestante, ele rompe com a fé católica e começa a ver se é bíblico aquilo que ele creu ou não, porque a Reforma Protestante traz isso. E aí, quando o protestante chega lá na questão do batismo e ele vê que é uma condição para você ser batizado, você crê, e o católico não crê quando é batizado, porque ele é batizado na primeira infância, vamos dizer assim, então ele toma a decisão, então eu vou me batizar porque agora eu creio no Evangelho. E aí eles eram rebatizados, que aí eles renegavam o batismo católico e se batizavam novamente. E aí se passou a chamar Anabatista. Anabatista, que é um dos braços da Reforma, da qual vai nascer a denominação que hoje a gente conhece como os batistas, e inclusive tem aquela grande e infinita treta entre batista e presbiteriano sobre batismo em relação à aspersão ou imersão também. Maravilha. Bom, então a opinião dada inicial do pastor Ezequiel. O nosso segundo convidado é o Miro, psicólogo, que está chegando, pegou um trânsito aí muito grande, faz tempo que ele não vinha presencialmente aqui no estúdio, então já ele está chegando para estar conosco. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para os áudios retirados da internet, lembrando que você pode também votar na nossa enquete que está disponível no Instagram e no Facebook, ok? No Instagram você vai ter que ir através do YouTube, então no YouTube a nossa produção já coloca aí o link, então tá lá já fixado, ó. Clica lá, você vai para o Instagram e vota na nossa enquete. No Facebook você vota entrando na transmissão. Entrou na transmissão, você participa conosco da nossa enquete de hoje, ok? Então nós vamos ouvir os áudios retirados da internet, o primeiro deles do pastor Júlio César e o segundo da pastora Jussara Martins, falando sobre o assunto de hoje. O primeiro texto que eu queria usar como base é o texto de Efésios, capítulo de número 4, versículo 4. A Bíblia está dizendo que há um só corpo, um só espírito e um só batismo. É interessante a gente analisar que a questão aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que existe um só corpo de Jesus nessa terra. Naquele tempo já existiam algumas linhas de pensamentos, mesmo no meio cristão. E há um só Espírito, o Espírito Santo é único, o Espírito de Deus é um só. É Ele que é o caminho, a verdade, a vida, Ele que nos guia à verdade. Ele também está dizendo que há um só batismo verdadeiro e válido em Cristo Jesus. O batismo precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o meu batismo foi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, depois eu me desviei e agora eu estou voltando ao Senhor Jesus. Se no momento do seu batismo você creu no Senhor Jesus e se arrependeu da vida que você estava levando, se batizou verdadeiramente em Cristo, não é necessário se batizar de novo, mesmo tendo passado muito tempo. Mas o meu batismo foi só molhando a cabeça. Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e houve crença e arrependimento, não é necessário se batizar de novo. Mas o meu batismo foi só aspergindo água. Se teve essas mesmas características, não é necessário se batizar de novo. 96.5 Debate da vida. A gente pode tomar como base a passagem de Atos 19, de 1 a 6, onde Paulo pergunta para alguns discípulos se eles receberam o Espírito Santo quando creram. E como resposta, os discípulos disseram que nem mesmo ouviram falar da existência do Espírito Santo. Então, eles não tinham pleno conhecimento de Deus. Muitas pessoas, apesar de sinceras, não foram batizadas com compreensão total da obra de salvação e de transformação. Então, nesse caso, o batismo deve ser sim como o batismo de Jesus. Aquele batismo por imersão nas águas e que é crescido o suficiente para que a pessoa tenha consciência do que está sendo feito e de que o batismo é um símbolo de morte e de ressurreição. Nesse caso, de morte para o mundo
e vida para Deus. A maioria das igrejas pentecostais adotam a fórmula do eu te batizo em nome do Senhor Jesus. E por causa dessa dúvida, para você poder participar do corpo de Cristo novamente, justifica nesses casos ter que se batizar de novo. Pelo correto, para uma pessoa que já foi batizada, não deveria haver a necessidade de um outro batismo. Poderia ser apenas uma apresentação para a comunidade como um novo membro. Mas uma pessoa que está na igreja hoje e que seu batismo anterior tenha sido a discordância do que Jesus ensina, ou que ela continuou com as práticas do velho homem, ela deve sim ser batizada novamente. Bom, vamos lá então as considerações aí que nós retiramos da internet, da pastora Jussara Martins e também do pastor Júlio César. Os dois, no meu entendimento, foram mais ou menos na mesma linha, né? No caso aí da Jussara, mencionando o fato de se há discordância com a fé em Cristo, se há discordância com o conteúdo bíblico, a pessoa deveria sim ser rebatizada, mas é só nessa linha final. Já no caso aí do Júlio César, ele já reforça o fato de que se houve crença e arrependimento, não precisa batizar novamente, né? E ele citou Efésios capítulo 4 e versículo 4, onde fala um só corpo, um só espírito e um só batismo. Então ele bate na tese de que sendo um só batismo, não há necessidade do rebatismo, ok? Está chegando aqui nos nossos estúdios o nosso querido Miro, que vai participar conosco. Enquanto isso, vai mandando para cá a sua participação através da internet, Instagram, Facebook e YouTube, Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Miro, satisfação grande tê-lo conosco novamente aqui nos estúdios, participando conosco do debate de hoje. Bom dia, deu para respirar? Essa é aquela coisa. E agora? Parece aquele último respiro, né? Exercício de respiração e vambora. Bom dia, turma. Bom dia, querido. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, turma da produção. Que bom. Peguei um pouquinho de trânsito, mas já estamos na ativa. Mas vim participando lá pelo carro, ouvindo tudo direitinho. O debate vai ser bom, hein? Vai ser bom? Sempre bom. Sempre bom. E tendo o Miro aqui, fica melhor ainda. Cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui, por ser convidado, por vocês e pela equipe da produção também. É um prazer enorme estar por aqui, Cláudio. Maravilha. Então vamos lá, 2 minutos respondendo a pergunta. Mudei de denominação, eu devo me batizar novamente? A ideia principal é o batismo é um só, né? Entendemos que o batismo ele é um só. E a ideia principal é a vontade da pessoa de ser batizada ou não é que deve comandar. Como o pastor estava comentando, a necessidade de cada um ter um pensamento, mas ter a convicção do batismo. O batismo ele não salva, ele não é um ato de salvação. E muitas pessoas confundem isso com a necessidade de, tá bom, na outra eu não fui salvo, na outra denominação, mas nessa eu vou ter que me batizar para ser salvo. E é difícil de você falar, e temos que usar a palavra de Deus, né? Mas é muito tranquilo quando você está bem. A ideia de você ser batizado, por exemplo, na Igreja Católica, lá no passado, por exemplo, no meu caso, é que elas têm alguns dogmas diferentes que não correspondem com uma realidade da Bíblia, não correspondem com uma realidade bíblica. Por isso há necessidade. Por exemplo, hoje, em algumas denominações, entendemos que essas denominações, elas também não têm uma realidade bíblica, ok? Aí, essa validade, ela é quebrada, porque você vê, tá, isso é um culto, isto é um culto evangélico para Deus, ou isso é um culto a Deus, ou é um culto ao homem, ou é um culto ao dinheiro, ou é um culto à questão pessoa. Como nós já falamos em outras datas aqui, estamos sempre voltados para o homem, né? E não para Deus. E dentro dessas denominações que procuram essa parceria com o homem e não para com Deus, aí sim você precisa ser batizado, porque esse batismo não tem validade, Cláudio. Maravilha. Então estamos aí com as opiniões iniciais, tanto do Miro quanto do pastor Ezequiel. Então eu volto agora com o pastor Ezequiel, que terá 4 minutos para fazer a sua explanação, ou seja, dar mais detalhes sobre o seu ponto de vista com relação ao tema de hoje. Mudei de denominação, eu devo me rebatizar, eu devo me batizar novamente? Nós queremos aí a sua participação nas mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 4 minutos, querido. Bom, eu acho que os principais temas em relação à discussão já estão colocados, né, desde o início. E tem que ver lá com o texto de Efésios 4, há um só batismo.
tem que ver com o fato de que há um precedente de rebatismo da Bíblia em Atos capítulo 19. E você tem uma discussão muito dura sobre o caráter bíblico ou não bíblico da fé de igreja católica, de igreja protestante e de denominações de uma forma geral. O que acontece? A Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé, doutrina e prática. Todavia, a Bíblia não fala tudo sobre todas as coisas, mesmo a respeito dos próprios temas que a Bíblia evoca, como no caso do batismo. A Bíblia não tem uma discussão sistemática do tipo, crianças devem ser batizadas ou não em função do pecado original, sim, não e por quê? E o cristianismo, ele diverge em relação à resposta a esse tipo de pergunta. O catolicismo vai dizer que sim, em função do pecado original, o bebê, a criança tem que ser batizada para ser salva, para você não ter aquela coisa do seu bebê morrer e vai para o inferno, coisas do tipo assim. Aí eles fazem inclusive uma ligação. Alguns fazem, né, uma ligação de batismo com circuncisão. O bebê lá no judaísmo era circuncidado, mas não tinha nenhuma fé pessoal envolvida, mas aquilo ali era o sinal da aliança. E outras denominações e outras igrejas, outros cristãos vão entender que Jesus pediu para haver fé antes de haver batismo. Então, uma criança, você vai perguntar para ela se ela crê que ela é uma pecadora ou não, a resposta vai ser gugu dadá. E se você fizer qualquer outra pergunta, a resposta vai ser a mesma. Então, a criança ela não tem ainda a maturidade para essa escolha de fé pessoal e particular. E aí os cristãos que entendem dessa forma vão entender que a pessoa só pode ser batizada a partir de uma certa idade. Depois tem uma super polêmica sobre qual é a idade do batismo. Tem denominações que batizam a partir de 5, 6, 8, 10, 15 anos. Aí depende um pouco também de visões de cada denominação e de cada pessoa. Por quê? Porque a Bíblia, conquanto seja a palavra de Deus e verdade, ninguém vai negar isso, ela não é exaustiva ao tratar dos temas. Por isso você tem a necessidade de pensar a esse respeito. E aí, outras coisas, né? Então tudo bem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem crer no quê? Se eu creio que Jesus não era 100% homem, como a gente fez no último debate aqui, eu creio no Evangelho ou eu não creio? A pessoa que é batizada, com todo respeito pelo pastor lá, Paulo Henrique, é um batismo verdadeiro ou não, já que o pastor que batizou não crê que Jesus é 100% homem? E aí também tem um pouco da discussão histórica no cristianismo sobre o donatismo, né? O donatismo foi uma das crises da igreja lá em alguns séculos, acho que o 2º ou 3º século. Agostinho de Hipona vai responder e um pouco da discussão era um pouco essa. O batismo depende daquele que faz o batismo, então se o seu pastor que te batizou está em adultério quando te batizou, seu batismo é válido ou não. E a resposta da igreja de uma forma mais ampla foi que o batismo não depende do homem que batiza mais, daquela fé que ali está envolvida. Mas aí também tem aquela coisa, e a fé da criança está envolvida, não está? Então as discussões, elas parecem ser simples num primeiro momento, mas elas são muito complicadas no final. Então você vai ter que julgar a qualidade bíblica da fé de cada igreja para saber, essa igreja se o batismo é válido, aquela igreja o batismo não é válido. E todas as igrejas às vezes articulam uma compreensão bíblica com uma linguagem que não está na Bíblia. Por exemplo, nós cremos no princípio sola escritura. A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, mas a Bíblia não fala nesses termos. Então a minha fé é bíblica ao crer no sola escritura? A minha fé é bíblica ao crer nisso ou naquilo? Então essa é uma discussão muito dura, seja como for. Acho que o nosso debate vai ser muito legal nessa direção hoje. Maravilha. Miro, 4 minutos então para sua explanação sobre o tema. Bom, quando falamos em batismo infantil, estamos falando realmente sobre a comunicação antiga, né, do Velho Testamento, ali na parte judaica, principalmente quando falamos da parte da circuncisão. É necessário também. Quando o pastor Ezequiel estava comentando sobre a Bíblia, ali, se realmente vale a pena batizar ou não a criança, porque os nossos filhos eles não morrem pagão, essa é uma fé católica, né? Uma ideia católica de que todas as crianças deveriam ser batizadas para não morrerem obrigatoriamente pagãs.
A ideia da Igreja Católica foi muito bem organizada, eles estão de parabéns nesse sentido no passado, porque antes não existiam cartórios, não existiam nada disso, era necessário fazer pelo menos um registro, né? Registrar ali aquilo que estava acontecendo. Então era muito importante para que as pessoas, as famílias fossem, fortalecessem a sua fé e fossem batizadas. Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza a criança? Primeiro, é uma ordenança, literalmente falando de uma forma sistemática, porque você envolve os pais, não temos padrinhos, não é uma fé católica, não é uma ideia católica do batismo, mas você envolve os pais ali naquele instante, naquele momento, a fim de que eles tenham a obrigação de cuidarem dos seus filhos de uma forma espiritual também, porque isso também é falado junto ao momento do batismo. Então, quando você tem o batismo infantil, trabalhamos com a circuncisão, que já não é mais feita. Por que não batizar novamente depois que foi batizado, depois de pequeno? Depois que você faz a circuncisão, não precisa mais fazer novamente, já tirou todo o excesso da pele ali, do freio prepulsial do menino e tudo mais, né? Na forma antiga. Ok. Agora, qual é a diferença? Por que batizar uma criança? Primeiro, porque precisa estar na igreja, precisa tornar-se membro da igreja. Segundo, nós temos também a ideia principal da razão, a idade da razão. Aos 12 anos aproximadamente, a criança ou adolescente, ele começa a ter a percepção que é a idade da razão. Ele começa a responder por ele já tem toda uma ideia lógica de como funciona o mundo e ele pode sim professar a sua fé. Então o batismo ele não é para salvação, né? Ele ali é um dos sacramentos da igreja, como nós já falamos aqui anteriormente, e ele é necessário. Por isso que quando cresce, você não precisa ser batizado novamente quando foi numa igreja católica, que precisa sim, os atos são diferentes, mas uma igreja evangélica não precisa, só professar a fé. Qual é a vantagem de tudo isso? Você já é adulto, você pode professar a fé em Cristo Jesus. No beabá da infantil da criança, ela não sabe, mas é o discipulado ao longo do caminho, toda aquela parte de acompanhamento dos pais para com a igreja é que vai conduzi-lo a ele ter alguns momentos de lucidez ali. Algumas crianças já levantaram a mão, vocês já viram que algumas crianças, até é uma verdade, eles levantam a mão e falam assim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E algumas pessoas até seguram eles, né? Fica quieto menino, isso é só para adulto. Não, é para criança também. Ela tem a ideia, ela sabe o que está acontecendo, ela tem o processamento neuronal ali de todas as ligações ali sináptica. Poxa, isso é real, isso é verdade. Eu quero conhecer Jesus, eles estão falando na minha igreja. Porém, quando ele cresce, ele pode ser ali, não batizado normalmente, novamente, mas sim professar a sua fé. Isso é válido? Claro que é válido sim. Se nós estamos conversando um pouquinho, né, pastor Ezequias, da Igreja Católica lá no passado, podemos lembrar que do 0 ano do nascimento de Jesus até hoje, basicamente, que a Igreja Católica ela batizou 1.500, batizou até 1.500, todos os outros não têm validade? Tinham validade sim, né? Eles não morreram e não foram para o inferno a partir de não ter sido batizado por nós protestantes. Então tem essa validade, mas porém quando vem o entendimento através da reforma de que as formas estavam erradas, aí precisamos rebatizar novamente. Maravilha. Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Tem até um ouvinte aqui mencionando o fato de que nós estaríamos fugindo do tema, uma vez que o tema é o rebatismo, e aí acabou se falando sobre crianças. Então, primeiro que no primeiro bloco eu não interfiro, essa é uma primeira posição. E segundo, que de certa forma isso está incluso no tema. Porque se a Igreja Católica batiza quando criança, se a Igreja Presbiteriana, por exemplo, batiza como criança, né, que é a IPB, Igreja Presbiteriana Brasileira, batiza quando criança, se muda de denominação, se muda de igreja e vem para uma igreja que não batiza crianças, por exemplo, aí tem que ter o rebatismo. Então o rebatismo está conectado, está envolvido aí na questão das crianças. Nós vamos então a um rápido intervalo, na sequência nós voltamos, continuando com o nosso debate. A sua opinião é muito importante para nós. O debate da vida volta daqui a pouco.
O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. Venha visitar o decorado. Está maravilhoso. Você vai se surpreender com bom gosto em cada detalhe. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Venha conhecer na Avenida Bacabal, altura do 1780, São José. Ou ligue Independência Imóveis 3937-5044. 3937-5044. Não muda de sintonia. Vida FM. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Sintoniza aí. É tudo de bom. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. Aqui tem debate, tem a sua participação. Você que não participou ainda, corre lá pro WhatsApp da Vida, deixa áudio, deixa vídeo, dando a sua opinião, mensagem de texto também no 12997472010. E claro, participa da nossa enquete, da nossa pesquisa, que está lá no nosso Instagram e também Facebook. Eu tô na vida. E a pesquisa, Cláudio, como é que tá? Vamos lá então ao nosso resultado da pesquisa prévia, o resultado deste bloco. O resultado está o seguinte: mudei de denominação, eu devo me rebatizar ou devo me batizar novamente? 8% estão dizendo que sim e 92% estão dizendo que não. No Instagram, o número é um pouco maior, 17% dizendo que sim e 83% estão dizendo que não. De qualquer forma, eu já faço uma observação, né? Quando nós falamos de denominação, a gente já pensa assim, ó, é o crente mudando de igreja para outra igreja de crente. Né? Então, ou seja, eu saio da igreja Assembleia de Deus e vou para Quadrangular, saio da Quadrangular, vou para Universal e assim por diante. Quando na realidade o negócio ele é muito mais amplo, né? Porque não é apenas denominação, mas a gente acaba vendo também, por exemplo, sair de uma igreja católica e vim, e nós temos uma audiência muito grande em Aparecida, por exemplo, né? Sair da católica e fui para a igreja chamada evangélica ou protestante. Como é que funciona? Rebatiza, não rebatiza? Ou talvez o resultado seria outro. Falando de denominação, o resultado a um, falando de religião ou igrejas, o resultado seria outro. Mas a sua participação, ela é muito importante para nós. Simone, vamos aos áudios. Temos, acho que o áudio do Rufus, correto? Isso, Rufus Godoy de Taubaté. Vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Com todo respeito, eu acho que não tem necessidade, né? Ainda mais que hoje em dia permite essa mudança de denominação, igual se muda de roupa, porque eu tenho que estar onde me agrada mais e não onde realmente é bíblico. Mas eu acho que essa questão de batismo é uma vez só, é como a fé em Jesus, só tem um Jesus, não tem vários Jesuses não, vamos dizer assim. Abraço a todos.
Maravilha a opinião dada aí do Rufus Godoy de Taubaté, nosso ouvinte assíduo. Temos também aqui o Daniel Silva. Com certeza é um só batismo. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Kennedy Pontes só deve se for da Igreja Católica ou de outra crença. Se é do meio evangélico cristão, não tem porquê. Se tivesse que fazer isso, também deveria aceitar Jesus assim por diante, e assim por diante. Ricardo de São José dos Campos, um só batismo. Nascer de novo na igreja não salva, é somente obedecer a palavra. E José Roberto de Guarulhos, São Paulo. Claro que não, isso é antibíblico. Na Bíblia há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Você pode mudar de igreja, mas a sua fé em Cristo Jesus vai continuar a mesma. A fé está em Cristo e não na placa da igreja. Embora devemos examinar as Escrituras e se os seus ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Bom, lidas essas opiniões, eu volto então com os nossos convidados para a gente já fomentar um pouco mais o debate. Hoje nós estamos falando de denominações, né? A gente falou que atinge, queira ou não, essa questão aí da Igreja Católica, mas falando de denominações. O pastor Ezequiel havia feito uma consideração no início, salvo engano foi o pastor Ezequiel, mencionando o fato de verificar não apenas a questão aí de católico, evangélico, mas a questão de o que está sendo pregado ali. Se o que está sendo pregado corresponde com aquilo que é de Deus ou não. Ou foi o Miro? Eu acho que foi o Miro. Que denominações, foi o Miro. Denominações que não têm a mesma realidade bíblica, que não têm a mesma verdade bíblica. Isso. Como é que funciona isso? Como que é a tua forma de enxergar esse ponto? Bom, hoje o batismo, eu gosto muito, eu gostava bastante do pastor Davi Miranda, né? Falecido já, grande pastor. Deus é amor. Deus é amor, um grande pastor. E ele tinha um lema muito forte, muito presente, que era: se porventura você for batizado, você tem que ser batizado no rio. E não em tanque. E era uma forma de rebatizar. Era uma forma também de conversar com meus colegas batistas, que é muito importante pra gente lembrarmos que não é apenas a ideia de mergulhar e sair. Eu até brincava, se tem um rio, ninguém pode tomar banho lá embaixo. Não todos os pecados serão lavados, né, por você e vai pegar no outro lá. Então existia essa brincadeira nossa lá com os nossos amigos batistas. Então olha só como é um pouco diferente, tá? É por aspersão ou por imersão? Tá, se for por imersão, não pode ser numa piscina, não pode ser num tanque, principalmente num tanque. Não estou falando mal dos meus amigos, pelo amor de Deus, não me levem a mal, mas nesse debate é importante colocar. E o Davi Miranda, ele falava, precisa ser em um rio, porque precisa ser em água corrente. Precisa realmente ser. Eu fui 2 vezes já para Israel, e por 2 vezes eu não me batizei novamente pelo fato de ser o Rio Jordão e estar lá, aquela ideia de, nossa, né, eu fui batizado por aspersão e seria tão bom se eu batizasse agora por imersão, receberia o Espírito Santo. Queridos, às vezes existe muita ideia principal da forma de batismo e como a igreja coloca o batismo para você. E é importante para mim, para você entendermos que o batismo, ele não salva. Ele não é um ato de salvação. E as pessoas, quando Pedro fala para os judeus aqui, lá em Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isso é, para quando o Senhor nosso Deus nos chamar. Os judeus, eles gostam de sinais, eles precisam de sinais. Sinais. O que existem hoje dentro de algumas igrejas evangélicas é exatamente isso. Eu preciso de um sinal. Se eu for batizado então por imersão, eu receberei o dom do Espírito Santo? É uma pergunta pra gente, né? Por que algumas pessoas não recebem dentro das igrejas pentecostais? É uma obrigação receber o dom do Espírito Santo depois de um batismo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Então agora nós fizemos um upgrade do batismo para o batismo com o Espírito Santo. Olha só como é difícil para nós, né? Ter isso de uma forma bíblica. Tá então vamos dentro dessa tônica, porque aí então nós estamos falando de igrejas. Você é presbiteriano, correto? Presbiteriano. Então o presbiteriano, essencialmente, ele batiza por aspersão. Aspersão, porém, o nosso concílio, ele fala que nós podemos também batizar por imersão. Eu já tive, por exemplo, dando um curso de capelania lá em Maceió, e uma das garotas que participava dentro dos hospitais, junto com a turma, ela falou assim, eu ainda não sou batizada. Eu falei assim, poxa vida, você ainda não é batizada? Nós precisamos fazer isso durante o curso.
E de repente eu olhei para a piscina e falei assim, o que te impede de ser batizada? Eu lembrei do eunuco na hora, né? Na hora. O que te impede de ser batizada? Ela falou assim, eu gostaria que o senhor me batizasse. Eu falei, tá joia, nós temos aqui os pastores são batistas, estava dando curso na igreja batista, né? Num acampamento batista, com muita gente. Legal, nós vamos fazer por imersão e vamos conversar. Eu vou convidar um pastor, mas eu vou fazer o seu batismo por imersão. Não existe nenhum constrangimento da gente. A igreja presbiteriana, ela permite isso também. Ok, mas a pergunta é, a igreja presbiteriana, então, via de regra, por aspersão, embora não impeça por imersão, é isso? Perfeito. Ok, agora, essa pessoa que está na presbiteriana, ela foi para uma igreja que não aceita o batismo por aspersão. Ok. Rebatiza? Não, ela não pode ser rebatizada. E aí, pastor Ezequiel? Acho que pode. E se ela acha que deve. Não deve ser forçada. Sim, e dentro de um conceito... Mas se é um só batismo? Isso. Mas ela vamos lá. É um só batismo, mas a Bíblia tem precedente. Sim. Atos capítulo 19, né? Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, lhes perguntou, vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo então perguntou, então que batismo é esse que vocês receberam? Eles responderam, batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você tem um caso, obviamente esse caso, ele não comporta a complexidade da nossa discussão. Sim, verdade. Porque eu já ia perguntar se o batismo da presbiteriana é de João ou é de Jesus. Perfeito, exatamente. Então, isso não comporta a nossa discussão, seja como for. Perfeito. Há um precedente de um batismo que foi feito e depois, em função de uma maior compreensão, foi feito um novo batismo. E aí, muitas denominações vão um pouco dentro dessa ideia. Até, inclusive, acho que a pastora que a gente ouviu o áudio, ela falou, né, que agora, quando a gente tem um pleno conhecimento de Deus, a gente se batiza de novo. Ainda que também essa é uma discussão difícil, porque pleno conhecimento de Deus ninguém tem, né? Porque cada vez você vai tentando. Cada livro novo que eu leio, eu tenho que me batizar, é uns 50 batismos por ano, no mínimo, né? Cada igreja que você passar. Exato, né? não funciona assim, mas ainda que há um certo espaço para ver a prática. E uma das formas, eu lembro na época que eu era seminarista, e estava fazendo seminário presbiteriano, estava fazendo seminário batista também, junto com alguns colegas, um seminarista me chamou, rapaz, vamos lá, eu vou pregar hoje. Era costume de nós, seminaristas, irmos até as igrejas e presenciar. De repente, estava eu e a minha esposa, hora da ceia. Simplesmente o pastor levanta, vai fazer a ceia, faz o cerimonial, tudo direitinho, e ele fala assim, você foi batizado, passou pelas águas, você pode tomar a ceia. Eu falei para minha esposa, vamos nos assentar. Por respeito, não porque eu não acreditava, mas por respeito ao anjo da igreja, aquele pastor que estava lá, e trouxe aquela informação. Mas eu poderia, pela minha convicção, levantar e fazer a ceia, participar da ceia normalmente. Mas eu falei assim, por respeito ao anjo da igreja, essa pessoa que está aqui, ela talvez não tenha o discernimento que não precisa ser pelas águas. Não precisa, o batismo não tem a ver, basicamente, com o servir a ceia. O batismo esse é um outro tema. Esse é um outro tema polêmico. Mas você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Você tem que ser batizado para participar da ceia do Senhor. De preferência numa igreja evangélica, né? No caso evangélico, que realmente está dentro dos princípios bíblicos e não dos princípios fantasiosos de um determinado pastor ou de uma determinada denominação. Perfeito. Por isso que você pode. Agora, simplesmente eu falei para minha esposa, não, assenta, eu estou obedecendo a voz do pastor, que ele é o anjo da igreja. Então ali eu transferi... Mas por uma questão aí de ética, né? Completamente de ética. Eu não me senti constrangido de nada. Eu falo isso com amor do coração. Não, ok. Eu queria só complementar uma coisa pra gente... Vamos lá, eu quero ver o vídeo de uma ouvinte. Pra gente discutir até daqui a pouco, talvez um pouco mais. A relação entre batismo e ceia, ela é extremamente importante na questão do rebatismo, porque a ceia cumpre as funções que em tese seriam do batismo, a pessoa que está afastada, a pessoa que muda de denominação. Na comunhão da ceia, você tem todos os benefícios que você tem no batismo. Então você se arrepende, você confessa o seu pecado, você entra em harmonia com o seu irmão com quem você está brigado. É uma declaração pública. Pública. Então a ceia, ela cumpre essa função. Então você quer o perdão, você quer renovar teu pacto, você quer ter esse reencontro com Deus, você não precisa se rebatizar, participa da ceia.
Maravilha. Temos aqui, então, um vídeo da Margarete Barbásia. Então vamos ver o vídeo, tem sempre preferência do nosso programa, porque isso abrilhanta o programa, né? Como hoje em dia a rádio não é mais só áudio, é áudio e vídeo. Então o vídeo, ele abrilhanta o programa, então vamos ver aí o vídeo da Margarete. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu e meu esposo somos batizados na Congregação Cristã do Brasil. E há alguns anos nós mudamos de denominação. E houve essa discussão se nós precisaríamos ser rebatizados. Mas houve entendimento que não, e no meu coração isso era muito claro, que eu não precisava, né, ser rebatizada. Eu tinha claro que o meu batismo era assim válido. E assim nós ficamos muito felizes em poder seguir nessa nova denominação sem ter que se rebatizar. Bom, tá aí a opinião da Margarete Barbásia. Temos também um áudio, Simone, vê se já chegou aí pra você. Isso, tá aqui já. Então vai lá. Vamos lá, de José Alves de São José dos Campos. Bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos os debatedores. Sou José Alves aqui de São José dos Campos e quero dizer que a Bíblia não ensina isso, mudando de denominação, tem que se batizar. Isso está escrito em Efésios 4, 5 a 14. Bom, temos também aqui o Wilson de Toronto, no Canadá. Acredito que não é necessário se batizar de novo quando se muda de denominação, pois creio que o batismo verdadeiro é um só, quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador e quando há arrependimento do pecado. O Luiz Fernando de São José dos Campos, na minha opinião, não. Por que eu deveria? Para mostrar para a nova congregação? Não consigo compreender esta lógica. Quem sabe posso aprender coisas novas hoje. E o Gustavo de Abreu, depende. Só se o batismo foi quando criança, senão não precisa. Bom, então aqui já entra a lógica aí da presbiteriana, ou seja, a presbiteriana só batiza, ou melhor, batiza quando criança. Quando criança. Batiza quando criança. A prática é essa. Mas o ouvinte está dizendo que se quando for criança, aí tem que rebatizar. Aí tem que rebatizar. Ele tá discordando. Exato. Show de bola. Claro. Isso, o ouvinte está dizendo que tem que rebatizar. E o ponto é esse, pastor Ezequiel. E aí, rebatiza ou não rebatiza? Rebatiza, sem sombra de dúvida, No caso da presbiteriana, então, veio da presbiteriana para qualquer outra igreja, rebatiza. Creio que sim. Entretanto, isso não é uma forma de dizer assim, de desrespeitar a fé presbiteriana, porque de fato a discussão com o presbiteriano sempre é muito legal, assim, né? O presbiterianismo tem uma qualidade de conseguir instruir os seus membros biblicamente de forma muito intensa. Acho que dentre todas as denominações cristãs é uma que tem uma maior alto nível de educação teológica. Isso é verdade. Ainda que a gente discorde, assim, em várias questões teológicas, mas a gente tira o chapéu. E tem muito presbiteriano que vai lá e defende o batismo infantil e por aspersão, inclusive, com aquela questão da circuncisão. Eu discordo, mais respeito. Então, por exemplo, se alguém quiser se tornar adventista do sétimo dia, no caso, vindo de uma igreja presbiteriana, será recomendado a ser rebatizado na nossa herança anabatista mesmo, né? De imersão e etc e tal. E as igrejas que batizam por imersão, aí a gente aceita só por profissão de fé, não precisa se rebatizar. Então, sendo por imersão, profissão de fé resolve o problema. Se batizou quando criança por imersão, aliás, por aspersão, aí tem que ser rebatizado. E o que seria exatamente a profissão de fé? A profissão de fé seria exatamente você publicamente... É como essa experiência da moça da CCB. Ela tinha uma fé, foi para uma outra denominação que tem uma fé bastante diferente, e ela não precisa se batizar. Ela vai lá e diz assim, olha, eu creio em Jesus, creio nas doutrinas da igreja, estou sendo aceita como membro da igreja, sou registrada. Isso é um ato público. Um ato público. Não é uma coisa só entre a pessoa e o pastor. Não, vai lá na frente da igreja no culto. Na frente da igreja no culto e professa. E geralmente acontece junto com o batismo. Às vezes está tendo o batismo, então pessoas são acrescentadas à igreja pelo batismo, e também tem aqueles que vêm por profissão de fé. E na igreja presbiteriana, vamos inverter o ônus da prova então? A pessoa veio de uma igreja Adventista. Que foi batismo... E aí? Pronto. Glória. Que foi batismo por imersão. E agora? E batiza novamente? Não, de forma nenhuma. Nenhuma. Não batiza? Não, nós não temos aquela ideia, não, você vai precisar ser rebatizado. É como eu estava comentando, Cláudio, se você veio de uma igreja que ela não é uma seita, ok? Deixar bem claro pra gente, pra poder separar. Porque existe a igreja e existem as seitas também, né? E aqueles pastores... Então vamos esquentar o debate. Vamos esquentar. O adventista aceita e ele mencionou o fato do adventismo. E aí, ele é do adventista do sétimo dia. Ih, rapaz, nós vamos ter que enrolar aqui no estúdio, hein? Vambora, A coisa vai ter que pegar feio aqui no estúdio pra gente, hein?
Eu já falei que o presbiteriano tem que ser rebatizado. Pode, pode devolver a gentileza. Rebatiza ou não rebatiza? É importante pra gente observar a fé da pessoa, né? Não, mas vamos lá, irmão. Rebatiza ou não rebatiza? Adventista do 7º dia. Bom, let me see. Deixa-me ver. Quando nós olhamos que é necessário, se ela não tem uma convicção em Cristo Jesus, porque talvez não é... Nós, às vezes, falamos muito mal em algumas denominações que elas têm... as pessoas têm aquela convicção, por exemplo, algumas pessoas dentro da Igreja Católica têm uma convicção tão bonita em Jesus, tão bonita. Jesus fala com ela de uma maneira tão linda, estou falando da minha mãe, né? Eu estou literalmente falando da minha mãe, que ela é católica, e quando ela falou, vou sair da Igreja Católica, eu falei, mãe, não saia, porque você é uma crente dentro da igreja. Faça a diferença nesse sentido. E ela é uma pessoa pelo qual Deus fala muito com ela, ponto. Se ela viesse para cá, se ela viesse para ser presbiteriana, tudo bem? Mãe, a senhora quer ser batizada? Vamos batizar a senhora nesse sentido. Mas o batismo é de criança? Ela não é mais criança. Ela não é mais criança, mas ela precisaria ser batizada para professar a fé dela publicamente também, como estava comentando. Não, né? que ela pode, tudo bem, mas deve. Ela deve, ela precisa passar por esse processo. Ela tem que passar por esse processo. A dificuldade nossa é nas muitas igrejas que falam da igreja e não da palavra. Da igreja e não da palavra. Então, mas nós temos algumas igrejas, por exemplo, a Adventista do 7º dia, a própria CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, que não são consideradas pela maioria das igrejas como sendo igrejas, são consideradas como seitas, ou não são? Sim. A partir disso, se eu perguntar para o meu ouvinte aí, batiza de novo, se for adventista ou não, a maioria, vou garantir, a maioria dos ouvintes vão dizer, não, peraí, é seita. Então tem que batizar novamente. E ao mesmo tempo vão criticar o adventista por rebatizar, porque aí é heresia rebatizar, não pode rebatizar, porque na Bíblia é um batismo só, é um problema. Exato. Perfeito. Olha, tem muitas opiniões de ouvintes aqui, você que está nos ouvindo aí, vem pra cá, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Então tem aqui, ó, tem áudio, mas vamos lá, o FT não precisa, pois o batismo é um só. Entre as igrejas evangélicas. Não há necessidade, isso são regras humanas. O Carlos Eduardo Pereira da Silva, ele faz uma pergunta. Nasci na presbiteriana e fui batizado quando bebê, mas fiz a pública profissão de fé quando me converti aos 16 anos. Perfeito, tá ótimo. Estou frequentando uma denominação que não batiza criança. Eu devo me batizar novamente? Então, ou seja, ele nasceu na presbiteriana, foi batizado por aspersão enquanto criança. Sim. Aos 16 anos, como é prática da igreja presbiteriana, ele fez a profissão de fé pública. Perfeito. Só que agora ele saiu da presbiteriana, ele desviou-se dos caminhos Mas como é que é o nome dele mesmo? Foi predestinado ou não? Deixa pra lá. É o Carlos Eduardo. Ele desviou-se da igreja presbiteriana e hoje está numa outra denominação. Ele deve se batizar novamente? O pastor Ezequias já falou. O Carlos Eduardo, como é? Ezequiel. O pastor Ezequiel já falou, você é predestinado, meu querido, você não precisa ser rebatizado, tá bom? Então, aceita a palavra de Deus e segue viagem. Não, assim, é importante dizer que num caso desse tipo de dilema psicológico, devo ou não devo, é uma resposta particular. Muito particular. E é muito importante a gente lembrar que também há precedente na Bíblia para salvação sem batismo. Então também não tem... Eu iria falar daqui a pouquinho, né? Como nós fazemos isso no hospital, quando a pessoa não tem como ser batizada. Quantas pessoas já batizei no hospital? Sem água, pastor? E agora, hein? Exatamente. Entregou o ouro? Vamos falar mas aí é aspersão, né? Não. Sem água. Sem água. Sem nem a aguinha para aspersão? Nenhuma aguinha. Nem a saliva? Mas daria, né? Porque basta pegar uma aguinha na torneira lá. Abrir a torneira, não tinha água. No hospital não tinha água. Não, então esse foi predestinado para condenação, irmão. Esse Direto? foi lá e batizou. Mesmo? Não tinha nem água para batizar o homem, pô. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos ao nosso intervalo, nós voltamos com o nosso próximo bloco. O pastor Cleverson Vale, que é batista. Então ele vai nos ajudar também, ou seja, mais uma voz para nos ajudar aí na discussão do tema de hoje. Nós temos aqui, deixa eu ler mais uma observação aqui do André Ricardo. Se quando criança batizou, sabendo discernir bem o mal, seria válido. Pode batizar um só batismo, um só batismo mesmo para um adulto vindo de uma outra denominação. Bom, mas uma criança não sabe discernir o bem e o mal, né? Principalmente uma recém-nascida. O problema das crianças, sabe discernir. O problema da criança não é que ela não responde, é que ela é sugestionável.
Se você coloca a criança em qualquer ambiente e ficar estimulando ela a levantar a mão, crer, orar, pregar, tem aquelas crianças que pregam, mas é por imitação, não é por uma convicção. Mas no caso de uma criança na fase, eu vou lembrar da sua primeira frase no primeiro bloco, né? A criança na fase gugu dadá, essa nem sugestionável ela vai ser, ela só vai sorrir ou não, dependendo do tamanho do grito que você der. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433 ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. O som que é tudo de bom. Vida! Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida, tudo de bom. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Rádio Vida. Todo mundo ouve. 96.5 Vida FM. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Mais. A vida toca mais. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a melhor embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles, cara. Acesse agora a melhoремbalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A melhor embalagem. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5 Debate da Vida. O
Debate da Vida está de volta e você aí ligadinho junto com a gente através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube. Eu tô na vida. Aproveita, clica lá no joinha, né, Cláudio? É isso aí, clica no joinha, clica no sininho, se inscreva no canal. Compartilhe a sua opinião, a sua participação, ela é muito importante para nós. O tema de hoje, mudei de denominação, eu devo me batizar novamente. A sua participação, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do reverendo Cleverson Vale, já dando para vocês aqui a prévia da nossa enquete, mais uma prévia da nossa enquete, 5-95, então 5% estão dizendo que sim e 95% estão dizendo que não. E no Instagram, 17,83% permanece o mesmo resultado, mesmo porque para mudar o resultado no Instagram, só você do YouTube é que pode fazer isso. Então no YouTube tem aí o link, basta você clicar, já vai para lá e você vota conosco aí na nossa enquete, ok? Pastor Cleverson já está conosco. Reverendo Cleverson, bom dia. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia, pastores Ezequiel, pastor Miro e todos que estão acompanhando a Rádio Vida FM. A minha primeira palavra aqui, neste momento, é a respeito do que é o batismo. Em primeiro lugar, eu quero ler Atos 8, verso 36, diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. No começo do verso 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Interessante pensar que batismo é mergulho, batismo é imersão, batismo vem da palavra batismo do original e significa imersão. Dentro da nossa denominação, nós entendemos assim: todos aqueles que chegam de outra denominação e que não entenderam o significado do batismo, ou seja, por que a pessoa deve ser batizada? Porque ela creu em Jesus. O primeiro requisito para ser batizado é ela entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que Cristo fez por ela. Há muitas pessoas batizadas em outras denominações que não sabem por que foram batizados. Estavam lá e foram convidados para descerem as águas e nem sabem o motivo. Aí eu pergunto, eu converso com ela, temos uma classe chamada Classe de Novos Crentes, e ela, ao demonstrar total desconhecimento por que ela foi batizada, eu oriento: olha, você deve ser batizada, porque lá foi apenas um banho, lá você não entendeu o significado do batismo. É lícito se crês de todo o coração. Agora, meu querido amigo pastor Miro, eu oriento todos os presbiterianos que batizaram por aspersão. Eu creio que eles têm fé em Cristo, sim, mas se eles desejam participar da minha denominação, tem que seguir as regras da nossa denominação, que é o batismo por imersão. Então, todos os presbiterianos ou todos os congregacionais que foram batizados por aspersão, com certeza, se desejarem ser da nossa denominação batista, passarão pelo batismo de imersão. Uma vez uma irmã disse: pastor, eu já sou batizada, eu tenho convicção disso. Eu falei: então, irmã, continue na sua denominação. Por que a irmã quer fazer parte da Batista? Não venha mudar as nossas regras. As nossas regras é assim. Agora, se a irmã deseja ser batista, precisa passar pelo batismo por imersão. Outras religiões, chamadas seitas, nós batizamos sim, porque entendemos que a pessoa vem de uma seita e ela precisa ser batizada. Essa é a minha opinião, pastor Cláudio Apolinário. Maravilha, então a opinião inicial é do pastor Cleverson, que participa conosco deste bloco. Eu já fiz aqui algumas anotações sobre os pontos de vista dele e que agora participa do debate junto com os nossos convidados. Nós temos mais participações de ouvintes. Temos áudio, Simone? Temos um áudio sim do Jeffrey de Taubaté. Vamos lá. Um bebezinho que foi batizado, ele sim necessita de ser batizado na igreja evangélica, caso ele se converta. Por quê?
porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Um bebezinho, ele não creu, ele estava pequeno, ele não tinha a noção ainda do que ele estava fazendo, então ele deve ser batizado. Maravilha, Luísa Camargo. Um novo batismo seria negar tudo o que Deus fez na nossa vida anteriormente. Um novo batismo só seria válido se tivéssemos sido batizados sem consciência e sem arrependimento. Existem denominações que, se a pessoa se afastar e voltar à comunhão nesta mesma denominação, eles obrigam a se batizar novamente. Daniela Galvão de Caçapava: se quando o bebê se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já não mais precisa se batizar. Sidney São José dos Campos: creio eu que devemos rebatizar quando se batiza criança. Quando se vem de igreja católica, pois lá se fez a consagração a santos, e também quando se percebe que a igreja onde congregava não condiz com as doutrinas e o que está na Bíblia. Bom, então eu paro nessa opinião do Sidney aqui para trazer para os nossos convidados, porque aí o negócio fica muito vasto, né? Sim. Ou seja, olha, então, olha, se for católica, tem que rebatizar. Se batizou quando criança, portanto presbiteriana, tem que rebatizar. Se for seita, tem que rebatizar. E aí acrescenta agora aqui. Mas é um só batismo. Qualquer outra igreja que não condiz com as suas doutrinas e o que está na Bíblia. Bom, é o que eu estava comentando, né? O pastor Vale... Aí começam as guerras teológicas, né? Ou seja, dentro da minha teologia, pode ou não pode? E mesmo como é que dentro fica? das próprias igrejas tem discordância. E tem você batizado na presbiteriana conservadora ou na liberal? Sim. Bom, como o pastor Vale estava comentando, eu entendo o pastor Vale Batista. A maioria dos meus amigos são pastores batistas. Por incrível que pareça, né? A maioria dos meus grandes amigos são pastores que são batistas. E como eu falei mesmo, naquele determinado momento ali da ceia... quem não fosse batizado por água não participaria. Eu respeitei por ser o anjo da igreja e por ser uma questão de ética, mas eu poderia simplesmente participar ali dentro daquela igreja batista, mas eu respeitei. E é interessante, pastor Vale, quando nós comentamos, falta muito discernimento para as pessoas, discernimento bíblico, e elas mudam de religião, elas mudam de denominação em busca de uma palavra, porque talvez dentro daquela igreja, ela não teve um alimento suficiente. E, de repente, ela vai para uma outra igreja, pelo qual o pastor tem uma eloquência, fala mais bonito, o pastor é mais bonito, a pastora dá mais atenção. E a voz da pastora, ou a voz do pastor, ele acaba sendo uma autoridade não eclesiástica, mas uma autoridade sobre a vida daquela garota, daquele rapaz. O importante para nós, a idade da razão, né? Nós... Aos 12 anos, quando a psicologia formula isso, a idade da razão, você pode tomar as suas decisões, você tem as suas decisões a serem tomadas, mas o batismo ele é um só. E quando entendemos, a igreja presbiteriana é uma das primeiras igrejas, se eu não me engano, a primeira igreja no ramo protestante, e ela veio trazendo toda essa formulação e de uma certa forma ensinando outras igrejas também, que elas criam do nada, mas somem do nada também a partir dos seus visionários e não pastores que cuidam de ovelha. Por isso que é muito importante para nós deixarmos claro e deixarmos bem amplo. Ok, mudou para a religião, mudou para a doutrina batista. Perfeito, se você quiser e achar que é interessante e tiver convicção de que você não foi batizado dentro da sua convicção independente, você pode. Não, ok, de qualquer forma o que o pastor Cleverson coloca não é a convicção da pessoa. A pessoa pode ter a convicção, e reverendo, me corrija se eu estiver errado aí. A pessoa pode ter a convicção, olha, eu fui batizado na igreja presbiteriana, fiz minha confissão aos 16 anos, tá tudo certo, eu me arrependi, eu fui atuante, mas veio para a igreja batista, tem que rebatizar, não é a sua convicção. O pastor Cleber tem uma palavra forte aqui, não mude as minhas regras. Isso, perfeito. Então, ou seja, não muda as regras da Igreja Batista. Se você veio para Batista, você tem que seguir as regras da Igreja Batista. É isso mesmo, reverendo? Exatamente. A questão da convicção é para seitas e para outras igrejas que a pessoa nem sabe por que ela foi batizada, então nós batizamos. Agora, igrejas históricas, igrejas sérias, eu respeito muito. A minha família toda é presbiteriana, pastor Miro. O senhor é predestinado. Olha, eu acho que todo mundo... Meu pai, eu acho que todo mundo foi, né? Predestinado. Dura para que lado, né? A minha avó era batista. Mas eu tenho muita amizade com os pastores presbiterianos. Inclusive, fiz uma
uma entrevista com o ministro da Educação, que é presbiteriano, o pastor Milton Ribeiro, recentemente. Tenho amigos lá na presbiteriana e somos irmãos em Cristo. Sim. Não somos primos, não. Somos irmãos em Cristo. Porque Jesus é nosso pai. Se um presbiteriano deseja ser batista, ele não vai ficar dentro da nossa denominação diferente dos demais. Ele tem que passar pela imersão. Então, ou seja, se não passar pela imersão, meu amigo... Se não passar, não entra pela porta estreita. Tá cortando um pouco aí, reverendo. Naturalmente, esse é um tema mais de administração eclesiástica do que de qualquer outra coisa, né? Existe uma regra, existe uma convicção, existe uma administração. Não, que acho que nesse ponto é até bonito. Ou seja, se eu vim para uma denominação, que eu siga as regras dessa denominação como uma forma de ética. Seja com saia, seja sem saia, com véu ou sem véu, não é verdade? Eu acho que se você muda, você sabe as regras. Ok, mas um pouco da crença específica daquela denominação. Se ela acha que tem que se rebatizar, aí tem que se rebatizar. Ok, mas a nossa pergunta ela acaba tendo que obrigatoriamente ser o que a Bíblia diz. Porque o que cada um faz como costume, então, por exemplo, na Bíblica Vida, que é a igreja que Deus me deu a graça de pastorear, no momento da ceia, antes de tomarmos o cálice... Ela é uma ceia fechada? Eu tenho costume... Então, a minha não é uma ceia fechada. É uma ceia aberta. É uma ceia aberta. Eu posso ceiar na sua... Pode, não há problema nenhum. E você pode, inclusive, cear em pecado. É mesmo? É. Ô, senhor, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, meu amigo, não é minha, ué. Você pode... Quem come indignamente é para sua própria condenação. Então, você pode até participar em pecado, que não tem problema, a responsabilidade é sua. Mas nós temos um costume de trocar o cálice. Perfeito. É um costume nosso. A Bíblia manda trocar o cálice? Não. Não manda. Não. Agora, se eu trocar o cálice, estou em pecado porque eu troquei? Não. Não tô. Então é o costume da igreja. Então costume é costume. Nesse a gente não tem muita discussão. Pois não, reverendo? Uma vez um pastor, um amigo nosso, pediu para trocar o pão. E aí, ao lado do irmão estava um homem muito forte, escuro, fazendo assim com o pão, fazendo assim. E na hora que o pastor pediu para trocar com ele, ele falou: olha, eu te amo em nome de Jesus, mas eu não aceito a sua bolinha. Já dá um novo debate. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Obrigado. Ou seja, então, na realidade, são costumes, e os costumes, eles são legítimos. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia permite o rebatismo? A Bíblia não permite? Acho que esse é o centro do debate. Pastor Cláudio, eu entendo que aquele texto que fala um só batismo, não está falando do batismo nas águas. É a imersão, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, é a imersão no corpo de Cristo. E aí o batismo na água é consequência, é uma ordenança de Jesus. Agora, a denominação, ela batiza por imersão, e se alguém vem com o batismo contrário, ela tem que se adequar àquelas regras que a denominação entende ser bíblica. No fim acaba que invalida o batismo anterior, né? Aí realmente... Então, mas aí não fica parecendo uma coisa meio que de campanha política, ou seja, olha, eu vou fazer agora minha casa, minha vida, só que aí eu mudo o nome, porque senão o que vale é o batismo do outro. Não fica uma coisa meio política? É um pouco complicado. Naturalmente, ali em Efésios 4, tem essa discussão do se aquilo é número ou é qualidade, até porque tem um só Senhor, e na Bíblia tem pelo menos 3 pessoas chamadas de Senhor, né? O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor, ainda que a Trindade seja uma coisa um pouco atípica, porque dentro dessa Trindade tem unidade, mas é um só, né? Então é uma questão um pouco complicada, e no fim o que acontece? É verdade que o ideal é que a pessoa se batize uma única vez, na idade da razão, respondendo à fé, por imersão. Não podendo ser, porque é criança, porque é aspersão, porque é circuncisão, porque é fé diferente, aí cria-se um pouco dessas relações complexas entre essas coisas, mas eu concordo, acho que o batismo não deve ser forçado, ele também não deve ser uma politicagem, uma busca por mercado religioso, vamos dizer assim. Agora, reverendo Vale, uma pergunta para o senhor também, com todo respeito, né? Já havia falado sobre esse tema no começo do nosso debate, era o respeito que eu tenho que eu tenho ainda, né? Já pós-morte também, pelo pregador aí
Davi Miranda, e ele era muito claro, ele era realmente muito claro, ele não abria mão de forma nenhuma. Se não é tanque que vai fazer o seu batismo, não é aspersão que vai fazer o seu batismo, tem que ser nas águas e tem que ser nas águas correntes, e ele não abria mão disso. Se algum batista sair da sua denominação e for lá para Deus é amor, o que o senhor falaria para essa pessoa da Deus que está migrando para Deus é amor, por favor? Rebatiza ou não? Rebatiza ou não? Se uma pessoa sair da nossa igreja e for para Deus é amor? Isso. Eu não entendi a pergunta. Isso, exatamente. Isso. Ela foi para Deus é amor. E aí lá na Deus é amor tem uma outra regra. E se ela perguntar pro senhor, pastor, eu fui lá para Deus é amor, eu sei que não tô mais aqui, mas eles estão me exigindo que eu me batize lá novamente. O que o senhor diria para ele? Com água corrente, água do tanque não. As regras da igreja Deus é amor. Tá bom. E se ele for pra presbiteriana? Se ele virar adventista, aí tá perdido, mesmo. Aí eu tenho um amigo que saiu da nossa denominação e se tornou pastor presbiteriano. Sim. Ele não precisou ser batizado lá, a igreja não exigiu. Não. Mas ele tem os dois. Ele quis batizar por aspersão também. Pois então ele tem dois batismos aí. Vai pra garantir, né? Então não era um só batismo, agora virou dois, ele tem os dois. Tem um de aspersão? A questão de um só batismo, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi batizada na presbiteriana. Correto. Quando ela casou com meu pai, ela batizou na Batista, por exigência da igreja. Mas ela sempre disse, eu considero o meu batismo na presbiteriana como válido. Na Batista foi um banho. Perfeito. Pô, interessante. Mas então, sim, é o que eu tô comentando. Obedeceu a regra. Ela obedeceu a regra, mas mesmo assim... tem uma tensão, né? Tem uma tensão. Um pouco. E de qualquer ela tem forma, essa convicção, pastor Vale. Eu vou tomar um banho. Vale. Então, de qualquer forma, nós estamos falando novamente em regra, né? Pastor Miro. Sim. Posso falar, pastor Cláudio? Sim. Claro. Nós não temos a intenção, jamais, de trazer nenhum crente de outra denominação para a nossa denominação. Perfeito. Nosso foco é almas perdidas. Correto. É evangelizar pessoas sem Cristo. Não pescar Mas se alguém vem para cá e deseja fazer parte, será bem recebida, mas desde que obedeça às instruções, às normas que nós temos, nossos estatutos, nosso regimento interno. E é assim que trabalhamos. Olha, nós temos aqui o Sidney Santos, que ele faz uma pergunta aqui, ele dirigiu ao pastor Ezequiel. Essa profissão de fé não seria o sacramento da confirmação que há na Igreja Católica? O adventismo não tem, assim, uma visão muito sacramental, eu confesso. Tá, sim, existem algumas percepções de que batismo é sacramento, ceia é sacramento, etc. Mas o adventismo não é aquela religião mais sacramental, não. Então a gente não crê dessa forma. A gente crê simplesmente que é uma manifestação pública. E eu queria dar uma palavrinha sobre proselitismo. Porque esse assunto é um assunto extremamente complicado. O adventismo é bastante acusado de praticar proselitismo, até porque, em tese, existe um pouco daquela percepção assim, de que os crentes, de uma forma geral, eles estão bem adequados para se tornarem adventistas, só falta e coloca o sábado aí, coloca a mortalidade da alma aí, já tá pronto, né? Tipo, só acrescentar um pouquinho de coisa, já dá certo. Mas, às vezes, o contrário também é verdade. Vamos trabalhar na hipótese de que as convicções adventistas sejam de fato heréticas e sectárias, erradas, etc. É tu que o dizes. Vamos trabalhar com essa hipótese. E em algum momento, não seria importante, talvez, tirar um pouquinho dessas... Tirar todas essas heresias e daqui a pouco participar de uma igreja mais séria, mais correta? Então, esse dilema ele é um pouco complicado, porque na pregação do evangelho, ou na pregação das doutrinas e da fé de cada denominação, essa é uma via de mão dupla. O adventista prega para o outro cristão, o outro cristão prega para o adventista, e quem se convence da linha contrária deveria se comprometer com aquela linha contrária. E se, por exemplo, achar que tem que se rebatizar, se rebatiza. Se achar que não se rebatiza dentro das regras. Por exemplo, dentro da regra adventista, um assembleiano que quiser se tornar adventista não precisa se rebatizar se ele não quiser. Um assembleiano não precisa. Interessante. Porque é uma igreja, a gente considera uma igreja séria e uma igreja que batiza por imersão. Perfeito. Um batista não precisa se rebatizar para se... Não precisa se rebatizar para se tornar adventista. Basta fazer a profissão de fé, dizer lá na frente, ó, eu creio que a igreja adventista é a igreja remanescente, eu creio na guarda do sábado, etc.
tá tudo certo. Mas igrejas que têm aí a prática da aspersão e infantil, a gente não aceita. Eu já vi que nós vamos rolar aqui nesse... Entendeu? Nós vamos ter que rolar nesse estúdio pra aqui ser hoje, adventista, tem que ser rebatizado. Vai ter que rebatizar. Exato. Bom, temos aqui... Pastor Cláudio, a escola adventista ela é muito boa. Minha filha estudou toda ensino fundamental e médio na escola adventista. Terminou agora, recentemente, no ano passado, né? Não, esse é um tema que eu pretendo um dia fazê-lo. Sim. Que é com e a relação... gente evita o proselitismo. Que é com relação... Não, eu digo o debate com relação à igreja adventista propriamente dita. Também, Não, porque, veja, tem muita gente que considera a igreja adventista seita, mas os filhos estão estudando na igreja adventista. Também. Você é uma seita, mas aí põe os filhos na escola adventista. Então, peraí, fica meio que um contrassenso, E é importante lembrar também que existem muitos cristãos que não consideram o adventismo essa seita e etc e tal, né? A própria... Eu ia fazer uma brincadeira aqui, a piada. Eu vou deixa pra lá. Deixa pra lá. Fábio Carvalho, de Guanambi, Bahia. Acabei de mudar de denominação, porém não creio em um segundo batismo. Marco Floriano, de São José dos Campos. Se a pessoa muda de igreja e a igreja pede que ela seja batizada novamente, qual é o problema? O batismo é só a identificação com o grupo. Camila de Embu das Artes. Batismo por aspersão quando estiver frio. Batismo por imersão quando estiver calor. Esquenta a água. Dá uma esquentadinha na água, né? Sim. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos um áudio, Simone, do Carlos, né? Isso, Carlos de Santo André. Vamos lá. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Carlos de Santo André. Nasci na presbiteriana, fui batizado quando bebê e batizei meu filho também quando bebê. Estou numa igreja pentecostal hoje. Não me pediram para fazer o batismo, mas se pedirem, eu vou fazer, mas não vejo a necessidade. Jesus foi apresentado quando criança, não foi batizado. Foi batizado quando adulto. Então acredito que o batismo ele deve ser quando a pessoa tem a noção do que é o pecado. Valeu. Interessante. Olha, interessante a visão do ouvinte, né? A consideração do ouvinte. Olha, saí da presbiteriana, me batizei por aspersão, fiz a confissão aos 16 anos, mas aí eu tô numa igreja pentecostal. Não me pediram, mas se pedir também... Não, mas o que eu acho interessante da visão dele é que ele diz assim, ó, eu sou batizado, não vejo a necessidade, não, mas o ideal seria, talvez, aí o que eu entendo da visão dele, quando adulto, né, com mais consciência. Exatamente. Lima Pereira, quem se batiza novamente está colocando o nome da denominação acima do evangelho. Excelente pergunta pra gente fomentar agora. Pergunta. E aí, é Excelente isso? Pergunta. Quem se batiza novamente está colocando a denominação? Pois não, reverendo? Eu discordo dessa opinião totalmente. Eu não posso querer impor minhas regras numa denominação só porque eu saí da minha denominação. Por exemplo, eu passo a frequentar outra denominação e ali eu quero me impor. Não, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito deles. É uma denominação histórica, centenária no Brasil, muitos anos aqui. E agora eu chego lá e quero impor minha posição, achar que eu estou certo. Por que não, pastor, mas pelo que eu entendi da posição... Mas pelo que eu entendi da posição dela é o contrário. Ela disse que fazer isso, ela estaria colocando a denominação em primeiro lugar. Cláudio, eu creio assim. Não. Veja da seguinte forma, tá? Vamos pensar na terrível experiência de quem se torna adventista. Quando você se torna adventista, o que você vai lá se batizar e professar é que, por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e deu a lei para guardar o sábado. Essa lei está válida até hoje. Sim. A gente pode discordar dessa teologia, a gente pode discutir se o sábado é 7º dia, ou pode ser domingo, pode ser qualquer dia. Mas se você se batiza na igreja adventista, você não é batizado em nome da igreja adventista. Você é batizado em nome de um entendimento bíblico de que o evangelho é que Deus salva você do pecado, e o pecado é transgredir a lei, e o sábado tá na lei, aí você não deve transgredir, entende? Não é uma coisa do tipo assim, a denominação acima de tudo, é o entendimento que aquela denominação tem do evangelho. Esse entendimento pode ser discutido, mas não é bem assim, colocar a denominação acima de tudo. Tudo bem, mas vamos imaginar o seguinte então, porque se nós estamos falando sobre a regra da instituição, porque o que o reverendo Cleverson levantou na fala dele e acabou fomentando esse bloco, é a questão aí de a pessoa seguir as regras da denominação. Ok, então vamos dizer o seguinte, vamos colocar então a Batista e vamos colocar a Bíblica Vida, tá? Que eu tenho uma visão muito próxima aí dos batistas. São duas
igrejas que praticam o batismo quando adulto, então não praticam quando criança. São 2 igrejas que praticam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 2 igrejas que praticam o batismo por imersão e não por aspersão, ok? Em crenças parecidas então, também. Então não estou falando do adventismo, que alguns consideram seita. Sim. Não estou falando do presbiterianismo, que batiza quando criança. Estamos falando de 2 igrejas que a profissão é praticamente igual. Sabe o que nos separa? Entre aspas, separação, nada nos separa, CNPJ. Né? Mas o que nos separa? O CNPJ. Existe, o nome é diferente. Talvez, eu já fui inclusive convidado... Se o senhor for para a Igreja Batista, será recebido por aclamação, não vai precisar passar pelo batismo. Não, ok, mas vamos dizer o seguinte, ó, porque eu já tive inclusive convites, tá? Para que a igreja passasse a ser uma igreja batista, fosse para a convenção batista. Então, ou seja, a nossa visão é muito próxima. Mas vamos dizer que eu acordei hoje, me deu uma doida, eu sonhei, um anjo apareceu pra mim e eu decidi o seguinte, meu amigo, se vier da Batista, pode ser de qualquer igreja, qualquer uma. Se tornou membro de novo da Bíblica Vida agora, eu vou rebatizar. E aí? É a mesma profissão de fé, é a mesma crença, é a mesma fé. Se eu exigir isso na minha igreja, o que a pessoa deve fazer? Ela batiza? Eu acho que não. E aí, pastor Cleverson, batiza? Na nossa denominação, nós recebemos muitas outras denominações por aclamação. Não necessário passar pelo batismo. Não, mas o que eu estou dizendo... a mesma convicção de fé. Eu estou fazendo aqui vou fazer uma brincadeira, tá? Eu estou fazendo... Não, eu entendi, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu estou fazendo um supositório. É uma suposição. Eu estou fazendo aqui uma suposição. Vamos supor que eu deu na louca. E eu falei, eu vou batizar, é a minha regra. É a minha regra. Eu iria embora, não me batizaria. Ué, mas o senhor não está dizendo que a minha igreja é minha regra? Não. Se a minha igreja é minha regra... Não. Nós seguimos a posição bíblica, doutrinária. Dentro daquela visão da denominação, é o que o pastor Ezequias agora, vai ser Ezequias. Eu ganhei vários nomes aí. É a nossa posição bíblica. Se discorda de alguma posição da outra denominação que não bate com a nossa, aí nós batizamos. Sim. Mas se concorda em tudo, por que batizar? Então, tudo bem. Então agora nós tiramos a regra. Então nós tiramos a regra da instituição agora. Concordar ou não concordar. Então a regra agora... É bíblica. Sim, mas veja bem, a regra é bíblica, mas o senhor colocou no início dizendo o seguinte, aqui tem que seguir as minhas regras. Então, se é assim, na minha igreja tem que seguir as minhas regras. Se a minha regra for, vai batizar novamente aqui na igreja, a pessoa deveria batizar ou deveria ir embora? O pastor Cleverson já respondeu, deveria ir embora. Eu acho que deveria ir embora pela falta de discernimento dessa liderança, né? Sim. Porque eu acho que deve haver. Mas como que a gente vai definir, quando vamos definir qual é a falta de bom senso da liderança? Aí é uma questão de o que é principal na fé e o que é secundário. Essa é a discussão. Porque em questões secundárias, todos nós discordamos. Questões que são secundárias, nas próprias denominações existe discordância entre um pastor, entre outro, entre um teólogo e outro. Isso é normal. Agora, nas questões centrais não pode haver essa divergência. Ou por exemplo, não pode ter dúvida que Deus existe, que Cristo é o Salvador. Como? Eu não entendi. Perdão. Tem igreja batista que eu não posso participar da ceia, porque a ceia é ultra restrita, só para os membros daquela igreja, mesmo sendo pastor batista. Eu tenho que respeitar a regra lá. Pastor, deve ser respeitado, mas é importante a gente lembrar que a fé cristã ela é maior do que uma denominação. Do que a denominação, vem o ponto da denominação. E naturalmente isso evoca toda a discussão, né? Inclusive com católicos, se o católico tem a fé básica correta ou não. E em certo sentido sim, em certo sentido não. Mesmo porque nós temos inclusive a audiência católica. Exato, e tem crenças parecidas. Todo católico crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus existe, que Jesus morreu por nós. Ressuscitou. O que existe é uma discordância em relação a algumas coisas que podem ou não ser trazidas. Inclusive teve um ouvinte católico que mandou mensagem aqui no chat agora há pouco, dizendo aí, salve Maria. Então, ou seja, é um católico e que ele adora Maria. Sim. Então, ou seja, as crenças estão aí. Como que a gente faz para equilibrar isso? E às vezes a gente compartilha crenças fundamentais, cremos todos em Jesus, mas e aí, Maria sim ou não? Aí já... Exatamente. Mas uma coisa importante... Só porque eu tenho que encerrar o bloco, então, reverendo Cleverson, eu vou lhe dar 2 minutinhos para o senhor fazer a sua conclusão final das suas mídias sociais e agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu quero concluir dizendo que se eu passei
uma mensagem que deu outro entendimento, eu quero explicar aqui no meu final. A Igreja Batista, ela segue a Bíblia como única regra de fé e prática. Dentro da nossa doutrina, dentro do nosso compêndio doutrinário, se vier alguém que discorda de algum de nós e levá-lo ao batismo. Agora, se o crente vem de outra denominação e crê como nós cremos, foi batizado por imersão, nós não batizamos novamente, nós recebemos por aclamação. Eu quero agradecer, pastor Cláudio, pela oportunidade novamente aqui, mandar um abraço aí ao pastor Ezequiel, pastor Miro, que Deus abençoe os ouvintes da Rádio Vida FM, e o meu contato é Instagram, @CleversonVale, com 2 L's. É lá no Instagram, @CleversonVale, VALLE. Deus abençoe a todos. Obrigado, querido. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela participação no debate. E eu fecho esse bloco deixando aqui uma pergunta do ouvinte Josué Silva. A pergunta é: qual então é o batismo verdadeiro? De qual instituição? Qual instituição tem a verdade sobre o batismo? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Vida. Tudo de bom. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Vida FM. Vida. Do mais simples ao sofisticado, os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box e espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Vida. Tudo de bom! 96.5 Vida FM. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Oi, gente, aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil Unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito mais vida, muito mais bíblica.
ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E o Debate da Vida está de volta. E eu quero saber, Cláudio, como tá a nossa enquete de hoje? Olha, a pesquisa mudou um pouquinho, quer dizer, mudou um pouquinho. Ela dobrou o número das pessoas que acreditam que sim, que deve se batizar novamente. Mas como estava bem baixinho, estava com 5%, pulou para 10%. Então 10% dizem que sim e 90% dizem que não. No Instagram, 15 a 85, então mudou também 2 pontos percentuais, portanto dentro da margem de erro, 15% dizendo que sim, que deve se batizar novamente, e 85% dizendo que não deve se batizar novamente. Nós temos aqui várias opiniões de ouvintes, temos áudios, temos considerações, então vai para os áudios, Simone, e na sequência eu leio algumas considerações. O Ellison de Jacareí e também o Clenildo de Taubaté. Bom dia. É o Ellison de Jacareí. Sobre a enquete de hoje aí, também não concordo se fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos para Jesus. Eu acho que já basta, né? Não tem mais o que falar. A paz do Senhor para todos aí. Ótimo dia. Paz, meus amados, o batismo, a criança que foi batizada assim na igreja católica, quando era um bebezinho, ela não tinha conhecimento do batismo, né? Então, quando ela cresce, que assim vai para uma igreja evangélica, ela teria que se batizar de novo, né? Porque aí sim ela estaria sabendo sobre o batismo, né? O verdadeiro batismo. Mas quem já foi batizado na evangélica, não há 2 batismos, né? Apenas um batismo. Maravilha, William Correia e o ladrão da cruz. Ele não foi batizado, mas teve um encontro com Deus. E aí? Bom, isso é um tema para um outro debate. A gente inclusive já falou sobre isso aqui, mas muito obrigado pela sua participação, William. Eliseu Donca, eu já presenciei crentes ficando doentes da mente porque batizou de novo. Ô, louco! Ô, louco! Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. O camarada batizou de novo e ficou doido da cabeça. Eu vou te afirmar. Todos os pecados que estavam nos outros ali, né? Eu vou te afirmar. Provavelmente ele foi o último. Provavelmente ele foi o último da fila, a água já estava suja de pecado. Quem manda não batizar no rio? Tá vendo? Não me parece, Eliseu, fazer muito sentido, tá? Certamente a loucura dele não tem nada a ver com o batismo. Sim. Deve ter alguma outra coisa mais complicada por trás aí. Outra questões disparador, né? Exatamente, não. Mas o batismo não, não faz sentido. Sim. Luísa Camargo, o batismo por aspersão não seria uma exceção? O normal não seria o batismo por imersão? Tema para um outro debate. Sim. Mari Espel, não concordo. Tem igrejas que não aceitam batismos em tanques. Então teria que se batizar de novo? E Joseval, concordo plenamente com o batista que rebatiza o batizado quando criança. Josué Silva, não vamos inventar o que não tem na Bíblia. Batismo sem água não existe. Bom, aí essa é pro Miro. Isso, tudo bem, tá certo. E que teve até um irmão que mandou aqui, falou, pô, mas hospital sem água? Aí o outro ouvinte já respondeu, falou, não, é que ele tava no hospital no Saara. Poxa, que legal, hein? Você viu que o ouvinte interage, né? Vamos ver só mais uma aqui. A Carmen de São José dos Campos, na minha opinião, é como aprendi. Uma vez batizado nas águas e por imersão, mesmo que venhamos a sair do ministério para outro, não tem necessidade de outro batismo, a não ser que quando batizado foi por impulso apenas, não sabendo o porquê está sendo batizado. Bom, vamos então ao nosso momento hashtag, onde os nossos convidados vão avaliar se as considerações do internauta têm conexão ou não com o tema. Vamos lá. Momento hashtag no Debate da Vida. Olha, o nosso momento hoje de hashtag vai ser bem prático, bem rápido, é uma espécie de um ping-pong, é um bate-bola rápido, dizendo se há ou não conexão com o tema. O tema de hoje é se mudei de denominação, eu devo me batizar novamente. E aí a primeira hashtag mais citada pelos internautas é necessário. Pastor Ezequiel, há conexão? Sim, há conexão, ainda que aí é o ponto da discordância, né? Mas eu acho que é necessário se rebatizar se você mudar de denominação com uma denominação que de fato crê em coisas diferentes da outra de forma substancial. Maravilha. Miro? Sim, faz parte do processo, né? Mas necessariamente não precisa de um rebatismo quando você tem a convicção religiosa e quando você entende que pro lugar para onde você vai
a uma outra igreja ou outra denominação, também passam a respeitar isso. É importante respeitar a vontade da pessoa. Não apenas a palavra. Ok, nós temos que seguir na palavra, é óbvio, mas a gente já deixou tudo isso bem debatido aqui, falamos bastante. Mas se você se sente bem... Maravilha. Segunda hashtag, antibíblico. Ezequiel. Não sei exatamente o que os ouvintes quiseram dizer, mas sim, existe um monte de coisa antibíblica nessa discussão, ainda que é sempre muito polêmico definir o quê? Batismo de criança, antibíblico ou não. Definir o que é antibíblico. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, você não tem o exemplo específico na Bíblia, mas você tem indicações. Por exemplo, tem aquela ideia de que Paulo batizou a casa de todo mundo lá, não tinha criança lá no meio. E tem um monte de discussão. Eu acho que não se deve batizar criança. Creio que é antibíblico, mas respeito quem pensa o contrário. Maravilha, Miro. Em 1 Pedro 3, 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Algumas coisas acontecem uma única vez. Eu deixo bem claro isso, que algumas coisas na nossa vida acontecem uma única vez. Não precisamos matar e rematar Jesus várias vezes para que de repente ele tenha validade. Maravilha, vamos então à nossa dica cultural, se os nossos convidados trouxeram, e aí junto disso eles já fazem aí a sua consideração final. De qualquer forma, quer ver, até antes de ir para a consideração final da dica cultural, eu falei que ia fazer a pergunta e acabei não fazendo. E as igrejas unicistas? Ou seja, as que batizam não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batizam em nome de Jesus. Neste caso, deve ser rebatizado? Sim. Claramente. Com certeza, porque o unicismo antitrinitarianismo é heresia grossa. Então, mas aí eu vou citar o nome, mesmo porque respeito. Tem certeza que você vai citar esse nome? Eu respeito ele, já fiz muito trabalho com eles, mas isso se tornou algo que se alastrou, a notícia se alastrou e que se tornaram unicistas, que é o grupo Voz da Verdade. É um grupo que, principalmente no meio pentecostal, é um grupo venerado, um público muito respeitado. Pela vida do louvor, né? Exatamente, mas eles são unicistas. Então, se vier alguém da igreja Voz da Verdade para a igreja presbiteriana adventista, rebatiza? A partir disso, sim, mas eu estava conversando aqui nos bastidores, que eu conheci o pastor Moisés. Moisés, que é o paizão, né? O paizão, e ele conversava bastante comigo. Eu não era nem crente naquela época, era católico, né? Prestava serviço para eles nas rádios que ele tinha. Nós montávamos os equipamentos dentro das rádios que eles tinham lá na época. E ele conversava bastante comigo, dava bons testemunhos e tudo mais, mas de repente pode ser que com o falecimento dele as pessoas tomam o poder na mão e conduzem, né, segundo as vossas vontades. Maravilha. Bom, então vamos lá, vamos à nossa dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Então vamos lá, nossa dica cultural, e já emenda com a consideração final sobre o tema de hoje. Começo então com o Miro. Miro, a sua dica cultural e também a sua consideração final sobre o tema de hoje, 2 minutos. O filme de Paulo, ele é maravilhoso, né? Quando nós temos isso sendo falado lá, os mártires morrendo, né? Quando você vai no Coliseu, você vê sangue de cristão no Coliseu ainda hoje. Então é muito importante que você tenha convicção daquilo que você está fazendo dentro de uma igreja. Não se vai para o oba-oba, não se vai para ter as coisas, mas para ter as coisas materiais, mas para ter a palavra de Deus. O sucesso, ele vem com o seu muito do trabalho, né? Então é importante para mim hoje e para você ter convicção na fé em Cristo Jesus. Nós, às vezes, anulamos a fé em Cristo com debates ou com situações pelo qual não é que não levam a gente a nada. Orienta, é claro, o ouvinte, orienta principalmente a pessoa de dentro da igreja, mas tem que ter um único foco, gente. É a cruz de Cristo, é o sangue derramado, né? Esse é o foco principal. Então, para nós, é muito importante você assistir. Para mim, assista o filme de Paulo. Você vai ver exatamente como aconteceu. Ou Quo Vadis, né? Quo Vadis é um filme muito antigo, quase que preto e branco ainda, dificílimo de achar. Mas Quo Vadis vai falar muito sobre a igreja primitiva, como ela trabalhava e tudo mais. Redes sociais, vamos lá. @Miro Psicólogo, dá uma entrada lá no Instagram, no nosso Facebook, @Miro Psicólogo, e aí você vai ter algumas informações legais também, tá bom? Maravilha, Miro. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate de hoje. O pastor Ezequiel também terá os mesmos 2 minutos, até 2 minutos, para fazer a sua dica cultural, fazer a sua consideração final e também dar seus dados de contato. Bom, a minha dica cultural
tá bem sectária hoje. Tratado de Teologia Adventista. Tem um capítulo lá que fala de batismo e ceia. Então recomendo a todos que quiserem conhecer o pensamento adventista calcado na Bíblia, dentro de uma discussão muito interessante. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre a importância de uma boa saúde mental, especialmente para evitar essa coisa de batismo por apostasia, né? Se a gente tiver que se batizar toda vez que pecar, vai ter que se batizar muitas vezes por dia. Todos nós somos imperfeitos e falhos. Então ninguém deve colocar o batismo como uma coisa recorrente, uma coisa que se faz a qualquer momento, de qualquer forma. O batismo precisa ser resguardado porque ele é um mandamento de Deus para a igreja, que tem contexto e que tem objetivo. E tudo aquilo que está além disso é resolvido na ceia, na confissão, no arrependimento, no louvor, na oração. O dilema das denominações, ele coloca diante de nós a dificuldade de cumprirmos a oração do Senhor em João 17 sobre unidade. Unidade não significa uniformidade, nós podemos discordar naquilo que é secundário, mas nós devemos estar unidos naquilo que é essencial. Dentro da minha percepção, entendo que o adventismo está absolutamente em harmonia com o que é essencial na fé cristã. Rechaço qualquer tipo de inferência ou percepção que não, ainda que tenhamos direito de ter nossas visões particulares a respeito de algumas questões, e respeitamos quem vê de forma contrária. E aceitamos as críticas, a gente brinca, a gente faz piada, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. Quiser seguir nas nossas redes sociais, Ezequiel Gomes, canal Vem Senhor Jesus, é sempre um prazer estar aqui, a vida é tudo de bom. Maravilha, querido, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, obrigado aos nossos ouvintes principalmente. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nós temos aqui, eu quero ler aqui mais duas observações. A Gabriela de São José dos Campos: se a pessoa foi batizada após conhecer a verdade de fato, e aí ela voltou a cometer os mesmos erros de quando ainda estava no mundo, esse batismo foi anulado. E aí? Deve ser batizada novamente. Ouvi falar e não sei até onde essa informação é verdadeira. Ou seja, então a pessoa ela se rebatiza porque ela se desviou dos caminhos do Senhor, foi para o mundo, aí ela volta para a igreja. Quando ela volta, ela se batiza novamente. Então, na verdade, ela está colocando aqui, olha, não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas de alguns fatos que teriam acontecido desta forma. Laura Machado de São José dos Campos: o meu primeiro batismo foi na igreja quadrangular. Agora sou adventista e fui rebatizada por opção minha. Por todo aprendizado, amo a minha igreja. E o Fernando de São José dos Campos: uma coisa tenho certeza, muitas coisas foram distorcidas, exclusas e inclusas pelo homem ao longo desses mais de 2000 anos. Então vamos lá, pessoal. O tema central, embora a gente esteja falando a questão aí com relação à mudança de denominação, mas o tema central é o batismo. Ou seja, da nossa responsabilidade de cumprir uma ordenança, cumprir algo que o próprio Cristo cumpriu. Jesus, ele foi batizado antes de iniciar, inclusive, o seu chamado, iniciar o seu ministério aqui na Terra, por volta dos seus 30 anos de idade. Ele foi batizado e é neste momento que acontece o que nós chamamos de teofania, o momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontram no mesmo lugar, no momento em que João Batista vira para ele, né, ele já tinha dito antes, falou: olha, quem vem, eu vos batizo com água, mas vai vir um aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E quando Jesus chega diante do João Batista para ser batizado, João se nega, ele fala: não, segue aí, que é para que a profecia se cumpra. E naquele momento em que há o batismo, eu até brinco, eu digo o seguinte: olha, se houvesse máquina do tempo e eu pudesse escolher apenas um momento, apenas um, eu escolheria esse. Porque imagine, Miro, você estar lá com Jesus, sendo batizado por João Batista, e de repente você vê, tá ali o Filho, e de repente você vê a pomba, que simboliza e representa o Espírito Santo, e vem uma voz do céu dizendo: este é
o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer nele, deve ter sido um momento apoteótico. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino que todos devem ter caído de joelhos, em adoração, em ouvir a voz do Pai. O Filho está ali, o Espírito Santo está ali, um momento apoteótico. Então, o batismo é algo que nós devemos ter como algo de absoluta importância. Entendermos a importância do batismo na vida do cristão. Agora, eu preciso também entender o que é rebatizar, né? Porque a pessoa ir lá, seja ela com água parada, água corrente, por aspersão, seja da forma que for, se ela não tem convicção do que significa o batismo, se ela não tem convicção dos pressupostos do batismo, declaração pública, arrependimento, ou seja, a partir de agora eu sou um novo homem, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, é uma simbologia de morrer com Cristo e renascer para uma nova vida. Se a pessoa não tiver essas convicções, eu diria para vocês que ela nunca foi batizada. Então ela não vai ser rebatizada, ela vai ser batizada efetivamente, porque, repito, a pessoa ela pode ter entrado na água um pecador seco e sair um pecador molhado. Então ela não batizou, ela participou de uma cerimônia chamada de batismo, mas ela efetivamente não se batizou. Então, neste caso, é permitido o rebatismo? Não, na realidade não é rebatismo. Agora sim será o batismo, porque agora ela creu. Então, o que eu faria enquanto pastor, enquanto um servo do Senhor, exercendo a função pastoral? Eu conversaria com a pessoa e faria as perguntas-chave, as perguntas básicas. Ou seja, o que você crê? Olha, eu creio nisso, nisso. Você crê que Jesus veio ao mundo? Creio. Ele morreu? Morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou? Ressuscitou. Você crê no batismo? Creio. Como que você crê no batismo? É um ato de arrependimento? Sim. É um ato de confissão pública? Sim. Creu em tudo? Creu. Meu amigo, se é presbiteriana, se é batista, se é adventista, pode ser qualquer uma. Creu nos princípios básicos, princípios elementares. Não é necessário o rebatismo. Mas a pessoa quer, como disse aqui a irmã Laura, olha, eu me batizei por opção minha. Eu desejei me batizar de novo. Se a pessoa quiser se batizar de novo, ela fala, pastor, eu creio em tudo isso. Eu vou dizer, olha, não é necessário. Não, pastor, mas eu quero. Se ela batizar de novo, vai ter problema? Ela vai para o inferno porque ela batizou de novo, porque ela rebatizou. Quando ela batizou, ela creu tudo certinho. Mas agora ela quer de novo. Eu oriento. Mas se a pessoa quer, ela quer confessar publicamente para todo mundo que ela é de Cristo de novo, eu não tenho problema nenhum em batizar. É uma só fé, é um só batismo, é um só Cristo. Eu creio em tudo isso. Mas tem hora que a gente sistematiza demais o reino. A gente sistematiza demais as coisas de Deus e acaba esquecendo daquilo que é essencial. Agora, se a pessoa vem de algum local que realmente não professa esses valores elementares, aí eu não diria que é rebatismo. Ela simplesmente precisa se batizar nas águas, ela precisa ter um encontro com Cristo, porque na realidade o que ela teve antes não foi o encontro com Cristo. Então, neste caso, também não é rebatismo, ela também não está batizando de novo, ela vai tomar um banho de novo, né? Se for por imersão, né? Mas não é um rebatismo, é um batismo. Ela está sendo batizada através dos princípios bíblicos. Ok? Vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, abrindo aqui a primeira delas. Olha, a mais citada. Aqui eu vou pelo tamanho da letra e aí juntou aqui, porque fé só tem duas letras. Denominação. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Mas a fonte está mais ou menos a mesma. Então brigou legal aí. Fé com denominação. A fé deve ser em Cristo. E o denominacionalismo, meu amigo, se eu tivesse autoridade, eu mandaria abolir. Ou seja, porque o CNPJ ele deve ser meramente organizacional. É óbvio que ele demonstra a sua fé, ele demonstra a sua linha doutrinária, mas não paremos nas barreiras das denominações e nem das quatro paredes. Nós temos que buscar saber o que mais nos une e não aquilo que mais nos separa. Terceira palavra mais citada pelos nossos ouvintes, Bíblia. Essa deveria ter sido a primeira.
né? Ou seja, temos que seguir aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus, embora não tire a razão daquilo que o pastor Ezequiel comentou. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia, interpretamos do nosso jeito, e é exatamente aí que dão as maiores confusões, porque na nossa interpretação humana, cada um vai achar de um jeito. Um acha pro lado A, outro acha pro lado B, e a gente fica perdido no meio de todo esse caminho, ok? Opiniões citadas dos nossos ouvintes, nossos convidados na tela, para nós finalizarmos o nosso debate de hoje. Pastor Ezequiel, satisfação tê-lo conosco em mais um debate. Prazer todo meu, Deus abençoe imensamente. Professor Miro, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Inclusive, publicamente, eu quero dizer o seguinte: eu conheço uma pessoa que tem sido acompanhada por você. E, meu amigo, que bênção que tem sido o trabalho que você tem realizado. A pessoa mudou. Na psicologia? Mudou. É, meu amigo, a gente vê uma mudança nítida, clara, e eu creio que é sabedoria de Deus. Não é apenas sabedoria científica. Sabedoria de Deus. Deus tem te usado. Que Deus te abençoe no seu trabalho, no seu ministério. Obrigado, amém? Pedro. Deus abençoe todos vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play.